Oi, pessoal, tudo bem? Eu por aqui do meu cantinho, você aí nos prestigiando, assistindo aos nossos vídeos, você que já se inscreveu no nosso canal, muitíssimo obrigado. Você ainda que não se inscreveu, por favor, se inscreva, sugira temas para a gente poder conversar aqui. Tudo bem? Divulga esse canal com os seus amigos. Então vamos lá. O mundo passa por uma mudança muito interessante, né? E que eu estou chamando de trumpismo. Será que é uma nova ordem mundial? Mas, por favor, preste atenção. Eu não estou aqui levantando bandeira, não é isso não. Só estou aqui para fazer uma reflexão com vocês. Um filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso, ou Efeso, ele tem uma máxima, uma frase que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte, que nada é permanente a não ser a própria mudança. O que eu quero dizer com isso? Acontecem algumas coisas no mundo, basta você folhear algumas páginas da história, que você vai perceber mudanças impressionantes, muito interessantes, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ah, enfim, uma série de situações que pontualmente vamos citar aqui. E isso muda a concepção de uma organização mundial, a mentalidade das pessoas, a mentalidade política, por aí, assim, por aí afora vai. Pois bem, é, só centralizar aqui. Quando o título, né, ele instiga. Quando a gente pergunta assim: "Será que é uma nova ordem mundial?", essa coisa do Trump, que alguns estão chamando de trumpismo, eu achei bacana, né, esse nome, essa designação trumpismo. Eh, em poucas semanas, em pouco tempo, o Trump. Alguns falam que é maluquice, que é doideira, que ele fala uma coisa e depois volta atrás e não sei das quantas, uma coisa assim. Eu não estou levando isso muito em consideração, embora seja relevante. Mas eu quero que vocês entendam o contexto que eu, na minha santa ignorância, resolvi colocar aqui. Mas o Trump, basicamente, em pouquíssimo tempo, ele redefine alianças globais. Ah, mas o camarada tem esses arroubos, ele é assim. Ele redefine alianças globais, ele volta-se contra parceiros estratégicos. Só pessoas corajosas fazem essas corajosas ou malucas, né? Só pessoas corajosas ou, hã, ma enfim, fazem essas maluquices. Atacou regras internacionais, confrontou, atingiu em cheio a economia global ao dar início a uma guerra comercial. Aplica multa daqui, tarifa dali, tarifaço, papapá, e os países começam a acordar. Hã? Um grupo chamado BRICS começa a afrontá-lo, falar em desdolarização e o moço subiu nas tamancas. Opa, espera aí, não é por aí. E o que que ele faz? Ah, ele vai conversar com a Rússia, vai conversar com a China, vai conversar com essa turma toda. Hã? O Brasil, o B de BRICS, começa a afrontá-lo. Ele não gosta, naturalmente, falou: "Opa, espera aí, não é bem assim". E acontece essas coisas que estão aí, que eu não vou entrar em detalhe. Então, do ponto de vista mundial, será que seria uma coisa semelhante ao que aconteceu após Segunda Guerra Mundial em 45? Ou a queda do Muro de Berlim em 89? Movimentos que mudaram o mundo inteiro, deram uma sacudida. Eu comecei dizendo para vocês assim: nada é permanente exceto a mudança. Isso é da natureza do homem. O homem precisa disso. Quando aquela água bonita no lago, calma, serena,
Você coloca ali um barquinho de papel, que eu adorava fazer isso no meu tempo de criança, só que era um córrego e ele ia embora muito rapidamente, mas imagine um recanto, água absolutamente calma. Você coloca o barquinho, ele permanece quase que imóvel, a não ser por um ventozinho ali e tal. Isso é interessante, esse raciocínio, que o mundo precisa de uma balançada assim. Ocorre uma guerra aqui, uma ali, o mundo acorda, opa, espera aí, quais são as estratégias que a gente vai adotar, né? Então, fazendo essa analogia, conjugando a pedrinha na água lá para ela, né, e o barquinho mover, eu não tenho dúvida, tá, pessoal, que tudo isso está acontecendo e o mundo inteiro, a Europa, por exemplo, a Europa acorda e fala assim: não, senhor presidente, para com isso. Se você não é o dono do mundo, nós vamos nos armar. E a Europa está se organizando, tão preocupada com essa, com esse esplendor aí do presidente dos Estados Unidos, senhor Trump. E há uma mudança efetiva nessa questão de regras do direito internacional, de reaver, mexe com a OTAN, mexe com todos esses organismos que estavam ali quietinhos no seu lugar. ONU acorda, espera aí, o moço está sacudindo, e ele literalmente ele está sacudindo. Por favor, não estou dizendo se está certo, se está errado, não estou fazendo esse juízo de valor. Só quero que você entenda desta postura dele, no sentido de mudar as coisas, de dar essa balançada. E, ao meu ver, existem 4 maneiras, 4 formas como o Trump literalmente ele está mudando o mundo ou propondo essa mudança, né. Primeiro, é o fim do respeito a territórios internacionais. Mas isso não é invasão de soberania? Sim, a gente estuda isso no direito, a gente passa isso para os alunos. Mas quando ele tem, que algumas pessoas estão chamando de arrogância, de prepotência, de não sei das quantas, quando ele fala o seguinte: olha, eu quero que o Canadá seja o nosso 51º país. Eh, eu quero mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Quero controlar a Groenlândia, o Canal do Panamá. Observem, esse cara tá maluco? Tá bom, tá bom. Esse é seu juízo de valor, é sua avaliação. Mas eu quero que você entenda a ousadia. Talvez a melhor palavra seja essa, a ousadia. E é através de ousadia que as pessoas sentem balançadas. Isso é importante. Nada é permanente a não ser a própria mudança, porque a mudança é inerente ao ser humano. Então, quando ele fala nessas anexações de Canadá, de Groenlândia, não sei das quantas, Golfo do México, da América, como ele quer, sem guerra. Não é interessante a gente pensar, foi engraçado, esse cara é muito ousado, como disse, a palavra ousadia que melhor define. Segundo, redefinição do papel da China. É muito interessante que no passado, pessoal, bem recente, que o mundo era polarizado. De um lado, Estados Unidos da América, e do outro lado, União da República Socialista Soviética. Percebem? Ninguém falava em China, ninguém falava em Índia, Europa. Duas superpotências. A China caladinha. E aí começa a haver algumas alterações interessantes no começo dos anos 90, por exemplo, com o colapso da União Soviética, já começa essa ideia da mudança dessa bipolaridade em que havia apenas os Estados Unidos como superpotência. Aí os Estados Unidos ficou bonito na fita, né? Eh, a relação do mundo ocidental com a China
tem várias ambiguidades, né, pessoal? Se a gente pensar direitinho. Por um lado, todos os países do planeta dependem muito dos bens produzidos pela China. É o maior exportador do mundo. Eu tenho um amigo que brinca e a China, ela acordou. Eu não sei se é verdade, foi uma brincadeira de um amigo meu. Olha, a China acordou quando viu que esse negócio de vender hambúrguer, que é McDonald's, sem dar dinheiro, e dinheiro no trem bom, fazendo referência ao capitalismo. E a China é um país que tem um faturamento, enfim, fenomenal. É o país vital para o comércio internacional hoje é a China, a maior população do mundo, a renda per capita, não é? E, por outro lado, existe um temor interessante de que a China não compartilha valores humanitários do Ocidente, como democracia e liberdades individuais. A gente vê reportagem o tempo todo. E a China também, por outro lado, pessoal, a China também desconfia do Ocidente, a quem acusa de usar esses valores ocidentais, ou seja, democracia e liberdade, liberdade individuais, que para os chineses são valores universais, apenas para barrar a ascensão econômica da China. Então, há um conflito de valores. Mas, por essa, pois essa relação do Ocidente à China está sendo mudada radicalmente com a guerra comercial promovida pelo senhor Trump, ou declarada, né, melhor, pelo Trump. O maior erro, o maior alvo da guerra comercial de Trump é a China, porque essa é a grande ameaça aos Estados, à economia dos Estados Unidos. E olha que a China é o maior exportador para os Estados Unidos. Ah, do, o Trump, ele impõe essas tarifas absurdas e depois volta atrás, pode ser uma estratégia, é dar uma sacudida na pessoa. Oi, 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 tô olhando para você, sacode. Agora toma, aceita um copo d'água para você relaxar. Isso é estratégico. No mundo comercial, isso é estratégico. Hum. E o interessante, ao dar essa sacudida, os países próximos aos Estados Unidos, aliados, também começam a ter um olhar diferente, né, no sentido, opa, precisamos aproximar mais da China, né, parceria, etc, etc. Em terceiro lugar, eu estou chamando, portanto, de as 4 formas como o Trump está mudando a ordem mundial, é no que diz respeito, pessoal, à redefinição do papel da Europa e da Rússia. A Rússia, ela, ao longo da história, se mantém numa posição de valentia, de bravura, de invadir um país, de não sei das quantas, de fazer alianças estratégicas com o Irã, com Coreia do Norte, com a China, não sei das quantas. Para quê? Para cada vez se fortalecerem mais do ponto de vista estratégico, militar, armamentista, mísseis nucleares, Terceira Guerra Mundial. Olha, se quiserem, se me provocarem isso, a Rússia, o presidente diz: olha, vamos jogar umas bombas nucleares aqui e vai ser o início da Terceira Guerra Mundial. Então, se é bravata ou não, não sei. Por outro lado, a Europa, que tem, eu vou chamar aqui, não sei se apropriadamente, de expertise em termos de guerra, historicamente é o continente que mais se envolveu com guerra, desde os primórdios da humanidade. Império Romano, Napoleão, né? Hitler, essa turma toda aí, Mussolini, enfim, guerra, guerra. Então, eles têm uma experiência, uma expertise muito grande nessa área. E a Europa sempre foi uma aliada dos Estados Unidos,
se fortalecia ali com os Estados Unidos, de repente falou: "Opa, espera aí, esse moço, esse Trump, ele está ameaçando a gente aqui". Aí os países europeus começam a se armarem, bilhões e bilhões de dólares em armamento. Opa, então é um gigante que está acordando. Com a invasão da Rússia à Ucrânia, essa aproximação, isso foi em 2022, a Rússia aproximou ainda mais dos europeus e americanos, sob a liderança do presidente anterior, o Joe Biden, diante do temor que o Putin tentasse expandir a sua influência na Europa. Questão de estratégia, questão de se precaver, só para se ter uma ideia, a reação da Europa à Casa Branca foi imediata. Os europeus prometeram que vão investir 150 bilhões de euros nos próximos anos para se tornarem independentes dos Estados Unidos, tratando de segurança. Percebem que a coisa está sendo sacudida? É nesse sentido que a gente está querendo falar. Então, tem sido interessante em favor da Europa, pelo menos em parte, que está se recompondo. E é um gigante que está acordando. Eh, Nessa nova ordem mundial que não somente eu, as pessoas estão dizendo, a Rússia seguirá sendo, então, pessoal, um país com influência, um país com menos influência do que a China e Estados Unidos na geopolítica internacional. Então, essa bipolaridade, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, China, observe como é que essa coisa está diluída. Mas a China continuará com esse papel de perturbar a ordem global, que inspira medo, que o Trump, melhor do que ser um país que segue regras, não importa, e não inspira medo. O negócio dele, opa, eu estou aqui. Em quarto, fim da era dourada da globalização. É um redesenho, porque a questão da globalização, ao longo de décadas, houve uma relação de interdependência entre os países, quem mais importa e quem menos importa. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 80% dos iPhones vendidos nos Estados Unidos são produzidos na China e os outros 20% são produzidos na Índia. Uma tarifa de importação de mais de 140%. É muito interessante. Os Estados Unidos, o presidente Trump quer o quê? Que as empresas estadunidenses que estão lá fora voltem para dentro do território estadunidense, norte-americano, para quê? Para dar mais emprego, gerar mais divisas, tributos para os Estados Unidos. A noção que se preconiza hoje é exatamente oposta a esse princípio da globalização, em que cada país ele é especializado em produzir algum produto e o comércio internacional integra todas as cadeias, gerando bens mais baratos a todos. Mas acontece uma coisa interessante. O que se nota hoje é que alguns países, alguns blocos, tipo o Mercosul, mesmo a União Europeia, estão cada vez unindo mais no sentido de terem mais forças para negociar, para enfrentar ou encarar os Estados Unidos. É claro, pessoal, que não existe essa perspectiva concreta de que quão sólidas serão essas mudanças no mundo. Não, por enquanto está ainda no campo da especulação. Será que vai acontecer? Será que não? É o que menos importa. O certo é que essa balançada, ela é importante. Será que estamos vivendo efetivamente uma virada na história mundial?
Ou isso é só um momento temporário de tensões? Ou só isso um momento de bravata do presidente dos Estados Unidos, senhor Donald Trump? A ver. Fica aqui essa mensagem de que nada é permanente a não ser a própria mudança, como diz Heráclito de Éfeso. É claro que vamos conversar muito mais ainda aqui sobre isso, tudo bem? Esse é só um início. Um abraço a você que nos segue. Aciona o sininho para você receber informações sempre às segundas, quartas e sextas, por volta do meio-dia. Até a próxima.